zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Tá bom o som? Tá bom? Tá em pezinho? Tá entrando junto, tá aparecendo já? Pai do Senhor Celso, bom ter você nessa manhã conosco, irmão Celso. Celso Rocha, graças a Deus pela sua vida, querido. Estamos aguardando aí mais alguns amantes da nossa gloriosa escola dominical estar adentrando aí. E já estaremos aí depois, no final, respondendo a todas as manifestações de carinho aí dos irmãos. Que vamos estar concentrados aqui um pouco na lição de hoje. Mas é uma alegria ter o irmão Celso já estar conosco aqui, participando dessa nossa live nesta manhã de domingo. Vamos aguardando aí a chegada dos prezados e queridos irmãos, né? Que são amantes da IBD, que amam estar assentados nos bancos da nossa escola dominical, aprendendo a poderosa palavra de Deus, né? Isso é muito maravilhoso. Uma lição que nós teremos aí em 13 etapas, né? Um tema distribuído em 13 etapas. Aqui está meu amado pastor Gilson Schinemann. Grande abraço, pastor Gilson, presidente do campo aí de 4 Barras. Alegria ter conosco nessa manhã, pastor Gilson. Estamos aí aguardando os demais irmãos que estão nos prestigiando, aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor nesta manhã de domingo. Os que estão se conectando aí, vamos estar pensando um pouquinho nessa introdução da carta de Paulo aos Efésios, com tanta propriedade. Evangelista César, vamos aguardando aí a chegada dos demais irmãos, e para estar apresentando hoje a primeira lição do segundo trimestre de 2020, uma vez que, por motivos óbvios, nós não estamos ensalados, nós estamos em salas de aula, né, com a presença de alunos, né? Mas é a maneira de não estarmos nos distanciando dos irmãos, mantendo aquele contato com aqueles amantes da IBD. Várias pessoas estão chegando, que alegria ver os irmãos chegando aí. Vamos estar aguardando mais alguns minutinhos para estarmos trazendo algumas informações que nós entendemos ser de muita importância para aqueles amantes da palavra do Senhor. Não é? Uma carta maravilhosa que vamos estar aprendendo, estudando nesse trimestre. E cada congregação, cada igreja tem aí, na pessoa dos seus pastores, na sua liderança, procurado nessa quarentena, um meio, uma forma de fazer com que as pessoas, aqueles irmãos que gostam de estar aprendendo, que amam a EBD, que amam o ensino, né, estão aí fazendo os seus cultos online. Os pastores, a liderança, é muito difícil para a liderança estar distanciado do seu rebanho, não tão próximo como gostariam de estar, mas a necessidade do momento se faz assim. Então nós queremos louvar a Deus pela vida dos pastores que estão aí lutando e animando o povo, né, nesse momento difícil. E queremos estar aqui dando algumas notas que
que a escola dominical vai estar dando início a uma série de estudos cujo conteúdo elaborado aí pela nossa CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, o conteúdo está baseado na Carta de Paulo aos Efésios, está distribuída em 13 lições, que é um trimestre. E como tem pessoas que não estão tão habituadas assim ao ambiente da escola bíblica dominical, a escola dominical ela é uma escola que não reprova, né? É uma escola que não reprova. Aliás, pelo contrário, todos quantos dela participam são aprovados em sua vida, em seu ministério. Muita coisa de maravilhoso acontece na vida de uma pessoa que é aluno assíduo da nossa escola dominical. São os testemunhos de liderança, de pastores que, a seu modo, frequentou a IBD, se formou na escola dominical, não tiveram oportunidade de frequentar um seminário, uma escola, faculdade de teologia, mas eles têm aí no currículo da escola dominical a sua formação ministerial, né? Porque na escola dominical o ensino é direto, é sistemático, mas é direto, aluno e professor, tirando as dúvidas, comentando, dirimindo, discutindo, até discordando, mas é um ensino direto, sistemático da palavra do Senhor. Então, o currículo ele envolve o plano de aula envolve o ano todo, com quatro etapas, né? A cada 3 meses se estuda uma temática. E nesse segundo trimestre estaremos estudando aí, então, essa bendita e maravilhosa carta de Paulo aos Efésios. E a guisa de introdução aqui da nossa epístola, aqui está a introdução que o pastor Douglas... aliás, deixa eu dar mais uma nota aqui, né? O pastor Douglas, que é o comentarista dessa lição, Douglas Roberto de Almeida Batista, ele é pastor ali do Distrito Federal. Ele tem formação, ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Ele é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa CPAD. Um homem gabaritado, né? Altamente gabaritado, já comentou algumas lições da nossa CPAD. Quero aqui mandar meu abraço ao querido irmão Emerson Barros da Silva, presbítero irmão Emerson ali de São José dos Pinhais. E como aqui estamos nessa guisa de introdução, falando a respeito dessa temática, o pastor Douglas comentou essa lição, né? Aqui também estou vendo aqui a irmã Silvana Batista. E no final nós estaremos aí agradecendo a todos os irmãos que estão aí acessando, deixando a sua mensagem. Então essa lição vai estar trabalhando essa epístola de Paulo aos Efésios, né? E a guisa de introdução ele vai dizer que a epístola aos Efésios ela é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, não é? A rainha das epístolas. E por quê? Porque quando nós abrimos a carta de Paulo aos Efésios, nós abrimos o prólogo da carta, a introdução à carta, a saudação inicial da carta. Ela é muito comum, ela é muito parecida com as demais. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em tal lugar, em Corinto, por exemplo. Não é? Mas na sequência que você avança a sua leitura, ela é uma carta totalmente diferente. Por exemplo, eu estou aqui com um comentário do escritor Francis Fox. Não é a última solução em comentaristas bíblicos, porque nesse universo editorial tem muitos comentários bons, né? Mas ele traz uma base um tanto interessante a respeito dessa introdução à carta de Paulo aos Efésios. Então ele diz que à medida que você vai avançando a sua leitura, você percebe que ela é totalmente diferente. E o Francis Fox ele disse que realmente não tem uma temática única, porque quando Paulo escreve aos Efésios, ali mais para frente vamos ver, que não foi diretamente aos Efésios, né? Que isso é aos santos e fiéis que estão, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos
que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. É uma polêmica, não é, entre a erudição para definir isso, porque nos originais mais aceitos não tem exatamente esta colocação, não é? Vamos estar comentando um pouquinho mais sobre esse ponto. Então, quando você abre a epístola, você vê que não tem Paulo não está tratando de um problema específico de uma igreja, como ele tratou em Corinto, como ele tratou em Gálatas, por exemplo. Não é? Ele trabalha várias temáticas, não é? Mas qual é o foco de Paulo? Qual é o grande pensamento que está preenchendo a mente do apóstolo quando ele está escrevendo aos Efésios, não é? Então veja, como não tem aí uma doutrina, não tem uma temática única, ele aborda várias. Ele fala sobre a cruz, ele vai falar sobre a ressurreição, a exaltação de Cristo. A cristologia de Paulo em Efésios é bem sui generis também. Então nós vamos estar compreendendo um pouquinho mais essas facetas que envolvem a carta de Paulo aos Efésios. E o Francis Fox vai dizer o seguinte, que a maior temática, o grande tema, se podemos dizer assim, o macro tema que está aí trabalhado de várias facetas, mas para chegar num objetivo, num só ponto, é o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo, e ele vem executando esse plano na igreja e através da igreja. É por isso que ele é muito claro quando ele vai dizer que a igreja é um mistério oculto na mente de Deus. Em tempos passados, a igreja não é produto da mente humana, não é apenas não é uma organização humana, não é um desejo humano. A igreja de Cristo na face da terra, eu não me refiro aqui ao prédio local, à igreja local, a uma placa denominacional. Quando falamos em igreja em Efésios como corpo de Cristo, nós estamos falando do corpo místico de Cristo, a igreja universal, que aqueles que recebem a Cristo como Senhor da sua vida, eles recebem eles fazem parte, eles passam a fazer parte da igreja de Cristo na terra. Então nós somos representantes, a igreja verdadeira é esse corpo místico de Cristo. Então o grande plano eterno de Deus, elaborado na eternidade passada, antes da fundação do mundo, não é? A igreja já era um projeto no coração de Deus, ela nasceu no coração de Deus, antes de todos os séculos, antes de todas as eternidades. Então esse é um motivo que nós devemos levar e aprender em Efésios, que nos traz segurança. Nós fazemos parte de um projeto que não é humano, não nasceu da intelectualidade das pessoas, não nasceu de um projeto político. Sabem? A igreja de Jesus Cristo, ela é um projeto de Deus. E o corpo, sendo a igreja, tem um cabeça. E é claro que essa temática de Jesus como cabeça da igreja, ele é trabalhado mais em Colossenses, que é uma carta co-irmã de Efésios. Então a igreja, meus queridos irmãos, ela é esse projeto que estava na mente de Deus, cujo cabeça é Cristo. Então essa igreja nunca sucumbirá, essa igreja nunca é um projeto que não tem como dar errado. A igreja não é um projeto falido, como os projetos humanos que foram construídos ao longo da história. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A igreja é um projeto divino. E esse eterno projeto divino, esse eterno propósito divino, de fazer conhecido de potestades do mundo, Cristo, Deus ser conhecido, ele reservou este privilégio à igreja de Cristo na terra, levar essa mensagem. Então, o macro tema que permeia a mente de Paulo quando ele escreve essa carta é que Deus, o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo, ele vem executando esse plano na igreja e através da igreja. Então, quando nós avançamos na nossa leitura dentro de Efésios, nós vamos perceber que ele vai trabalhar vários macro temas, vários temas. Primeiro, ele vai trabalhar a questão da reconciliação mediante a cruz. A cruz é um tema que está enchendo a mente de Paulo aqui em Efésios. Ele vai citar várias situações
por exemplo, como o perdão dos nossos pecados é pela cruz. A inimizade, tanto entre Deus e os homens, foi através da cruz. O elo de ligação entre o Deus ofendido e o homem ofensor é a cruz que vai fazer o elo de ligação, de reconciliação entre Deus e os homens. Ele vai trabalhar a questão também, aqui em segundo plano, a respeito da ressurreição e da exaltação. Mas como diz aqui, Efésios capítulo 1 e 22, que Deus pôs todas as coisas debaixo de seus pés, se referindo a Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche entre todas as coisas, em todas as coisas. Pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, essa cristologia de Paulo em Efésios, ela é sui generis, ela segue uma métrica totalmente diferente daquela cristologia apresentada, por exemplo, em Corinto, em Colossenses, não é? Alguns vão dizer que Colossenses é uma cópia, ou Efésios é uma cópia, é um espelho de Colossenses. Até poderia ser, mas nós vamos chegar à conclusão de que realmente não são. São duas cartas, embora escritas na mesma época, não é? Até a guisa de introdução, que também vamos informar que a carta de Paulo aos Efésios está inclusa nas 4 epístolas de prisão, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão, não é? Então essa carta Paulo escreveu na mesma época, então as palavras quase que se repetem, mas os fins são diferentes. Alguém vai dizer, não, mas não poderia ter sido Paulo que escreveu Efésios, porque ele usa termos totalmente diferentes do que ele usa em outras epístolas. Mas, na verdade, isso não é parâmetro para julgar. Porque tem outras epístolas de Paulo que também, meu filho, se você for analisar outras epístolas paulinas, ele vai usar termos não tão corriqueiros assim também, totalmente diferentes usados nas demais. Então, os meios que a crítica utiliza não são tão bem assim asseguradas, né? Então, ele vai trabalhar na questão que Cristo foi exaltado, venceu a morte, foi exaltado, ressuscitou. Ele trabalha essa temática também da ressurreição, para dizer que Jesus foi ressuscitado e exaltado para ser o cabeça de todas as coisas. E Deus colocar todas as coisas debaixo de seus pés, dando a ele autoridade, dando a ele domínio, dando a ele poderio. Não é? Essa exaltação de Cristo é importante pensarmos. E a outra doutrina, grande doutrina que ele trabalha aqui, para tudo levar para aquele eterno propósito de Deus que está se cumprindo na igreja, ele trabalha também a questão do Espírito Santo, a paracletologia. Ele trabalha essa temática com muita performance, para chegar no final, trabalhar a questão da eclésia, da igreja, finalmente tratar da igreja. Então, queridos irmãos, uma carta bastante rica, enriquecedora, né? Então, por isso que ela é chamada de a rainha das epístolas. Então, nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então nessa lição, nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias. Vejam, senhores, capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, anotem aí, tá? 1, 2 e 3 é a parte doutrinária da carta. Capítulos 4, 5 e 6, a parte prática, é a praxis da igreja. Entenderam? Então a carta pode se dividir do seu esboço em duas partes bem delineadas, não é? Então, queridos, que nós possamos ter o maior proveito. Você que está aí nessa quarentena, aproveite, estude, leia 2, 3, 4, 10 vezes essa carta. A sua alma vai ser muito enriquecida, vai ser uma bênção na sua vida. Então agora, meus amados, nós temos aqui o texto áureo que diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então ele abre essa carta com uma saudação tipicamente cristã. Ele une graça, não é? Que é saúde, as benesses, que a pessoa desfruta. Quando eu encontrava um oriental com o outro, dizia graça, chariz ou cariz, saúde. É uma palavra que envolve muita coisa, além de saúde, prosperidade, paz, calma. Essa palavra é muito enriquecedora, né? Graça.
E paz, o Paulo usa aqui shalom, um termo hebraico, juntando aí a saudação do Antigo, do povo do Antigo e do Novo Testamento numa só saudação, que era muito típica nas epístolas daqueles dias. E a verdade prática vai dizer o seguinte: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja em Cristo, a igreja de Cristo. Que fique bem claro isso na mente dos irmãos. Qual é o propósito, qual é o grande tema que envolve a mente de Paulo quando ele está escrevendo esta carta, né? Então, é o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, sendo cumprido, anunciado, vivido pela igreja. Olha o privilégio. Tanto é que Paulo está trabalhando não uma doutrina, não um problema dessa igreja. Ele está trabalhando o seu posicionamento, o seu entendimento. Ele quer que os leitores de Efésios entendam a sua posição. E eu pergunto a você que está conectado conosco aqui nesta manhã, nos dando a honra da sua presença, aí no recesso do seu lar, no seu aparelho, acompanhando nas redes sociais. Você como igreja, nós como igreja, como nós estamos vendo isso? Agora, nesse período aqui, claro, é quase que inevitável não falar. Igreja sou eu, templo e morada do Espírito Santo. Então, o eterno propósito de Deus de convergir em Cristo todas as coisas, não é? Nos leva a pensar, nos leva a entender que Deus usa a igreja. A igreja é esta ferramenta que Deus está usando. Então a igreja não falhará, não adianta os ataques, os projetos contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há um cabeça. Esse cabeça é inatingível. O cabeça da igreja, o governo da igreja. Aqui, em questão de instituição, temos os homens. Mas no sentido vertical, é Cristo o cabeça. Não há como esse corpo ser ferido. Estão entendendo? Então, eu creio que este é um privilégio que a igreja precisa compreender, que o eterno propósito de Deus está sendo cumprido pela igreja. E volto a repetir, sem ser aqui um tanto quanto cansativo, mas Paulo está dizendo que a igreja foi um mistério oculto na mente de Deus. E que agora ele está se dizendo, olha, coube a mim, foi revelado a mim esse mistério, de que os gentios também são co-herdeiros da graça, junto com os judeus. A cruz fez essa união de povos. Não é aqui Israel. Agora é a igreja. Não é uma nação específica, como no Antigo Pacto. É uma igreja. Ambos os povos, judeus e gentios, fazem um só corpo. Então Paulo chama a reminiscência, a lembrança deles, de que na adoração do Antigo Pacto havia uma aparente separação. O pacto dos gentios. Ele está dizendo que a igreja, esse mistério oculto na mente de Deus, ele vai dizer que isso é multiforme sabedoria de Deus, que parece-me que até no mundo angelical não se entende completamente esse plano de Deus salvar o homem pela cruz, de Deus formar um povo dentre os homens para levar o seu nome e o seu projeto avante. Então as pessoas que não têm a mente de Cristo nunca vão entender completamente isso. A obra do Espírito Santo na igreja é que nos revela essa grande verdade. Não é? Então, aqui vai estar falando sobre, durante esse estudo, no conteúdo da epístola, deve ser nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Não é? Então, você é a igreja. Então, nós precisamos estar aí conscientes dessa verdade. E o primeiro tópico da lição vai falar sobre a autoria e a data da epístola. Né? A grande maioria da cristandade, dos irmãos que frequentam a escola dominical, que estudam a palavra, sabem que Paulo foi decapitado por Nero no ano 64. Então essa carta tem que obrigatoriamente ser anterior a essa data, né? Mas, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E o livro de Atos, menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido por Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado,
provavelmente uma homenagem a Saul, que aliás era da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Paulo. Paulo pertencia à mesma tribo de o primitivo rei, o seu ancestral, chamado Saul. Então, já Paulo significa pequeno, e era o seu nome romano, não é? E aqui cabe uma informação, até conversava com algumas pessoas sobre o nosso glorioso hino 196 da harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa. E na segunda estrofe, logo após o primeiro estribilho ali que é cantado, o coro do hino 196, a segunda parte do hino vai dizer o seguinte, olha, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo. Olha só, e muitos andaram pregando, ensinando que Paulo teve, o nome Paulo veio depois da conversão, não é verdade isso. Que Paulo tinha um nome depois de convertido. Vamos entender, claro, que ele usou mais o nome Paulo depois da sua conversão, isso é verdade. E há uma explicação lógica para isso. Agora, dizer que Paulo era o nome de convertido, que mudou o seu nome, isso não é verdade. Lembremos que Paulo tinha duas cidadanias, a romana e a gentílica. Ele foi criado em Tarso da Cilícia, né? Então, pelo seu pai, não conhecemos muito sobre a vida do pai de Paulo, ele herdou a cidadania romana. Quando ele foi julgado pelo tribuno, quando estava para ser preso ali, antes de ser levado para Cesareia, alguém queria dar a ele um castigo, ele disse, escuta, vocês vão infligir vão castigar um cidadão romano? E o tribuno perguntou, escuta, mas eu consegui a cidadania romana pagando muito caro. Mas Paulo disse, não, eu sou de nascimento. Então, ele viveu no mundo gentílico. Paulo tinha uma mente bem cosmopolita. Ele saiu daquele âmbito do judaísmo e viveu fora no mundo gentílico. E aí ele passou a compreender muitas coisas que não estava restrita. Então ele foi chamado realmente para os gentios. Enquanto a Pedro foi dada a oportunidade de ser o apóstolo dos judeus. Então Paulo, essa história de que Paulo foi convertido, depois ele foi chamado, Paulo é o nome do Saulo convertido, não é verdade. Talvez caiba aqui, sirva aqui também, a tal da licença poética, não é? Se bem que a licença poética não se diz respeito a isto, né? Porque aqui quase que há nesse hino um erro doutrinário, mas respeitando aqui se pode haver na música também a liberdade poética, não é? Que a liberdade poética vai dizer o seguinte, a liberdade poética vai dizer que alguém pode, para beneficiar a poesia, né? Para beneficiar a poesia, fechar um pensamento, dar cadenciamento à métrica da poesia, aglutinar uma palavra, reduzir uma palavra, mudar um termo do original do autor, do poeta. Isso é licença poética. Pode ser que aqui nesse hino tenha acontecido isso, mas aqui, como diz a lição, Saulo era o seu nome judaico e Paulo o seu nome romano, o seu nome gentílico. Então que você possa estar aí então aprendendo essas verdades. Estamos aqui no tópico 1, subtópico 1, a autoria. Então muitas pessoas, muitos eruditos vão questionar aqui a situação da autoria de Paulo, né? Vão dizer que a carta aos Efésios foi escrita por uma outra pessoa, depois da morte de Paulo, que leu todas as epístolas de Paulo, impregnou a sua mente com as epístolas de Paulo, com o pensamento paulino. Inclusive, esse suposto autor, que seria um pseudo-epigráfico, ele teria lido muito, muito mesmo a epístola aos Colossenses, não é? Mas claro que as evidências não vão se sustentar a respeito desse pensamento. Então, nós vamos sempre ter a erudição a nosso favor. A carta de Paulo aos Efésios foi realmente produto da pena do apóstolo Paulo, né? E alguém vai dizer assim, não, mas ele não cita ninguém. Ele não cita ninguém, nenhum conhecido, não cita ninguém pelo nome, como ele faz nas demais cartas. Ele tinha um carinho com isso, mas uma predileção por alguém ele citava, não é? Ele não cita ninguém específico, além de Tíquico, que era o emissário que levaria a carta, não é? E Paulo, dizendo dele mesmo, como prisioneiro do Senhor, em várias partes da epístola, ele não cita mais ninguém. Ele não cita mais ninguém. Então, mas alguém vai dizer, mas ele esteve 3 anos em Éfeso.
E parece que ele disse que é alguma coisa que ninguém conheceria. Mas e se Paulo tivesse na mente de escrever não uma carta pessoal, mas uma epístola, uma encíclica, uma carta circular? É o que a erudição chega nessa conclusão. Que a carta aos Efésios, ela é uma encíclica. Ela foi escrita com o objetivo de alcançar mais do que uma comunidade. Então, ali no cabeçalho, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo, em Éfeso. Os manuscritos mais antigos, por exemplo, o Chester Beat do ano 200, o Códice Sinaítico, o Códice do Vaticano, não tem essa parte em Éfeso. E isso leva as pessoas a questionarem, a discutirem. Ah, mas então não pode ter sido escrito por Paulo. Não necessariamente. Apenas por excluir essa parte em Éfeso ali não muda muita coisa. Não é? Então, aonde que a erudição chega à conclusão? Que essa carta foi enviada por mão de Tíquico, várias cópias, uma destinada a Éfeso, outra a Colossenses, outra a Laodiceia. São teorias, não é? Porque não tem como se comprovar isso hoje, documentalmente falando. E lá, quando chegou em Éfeso, a que mais durou, a que mais resistiu ao tempo, foi a carta de Éfeso, a que ficou em Éfeso, a cópia de Paulo ficou em Éfeso. Então, a partir do quarto, quinto século, um pouquinho mais para frente, começou a bater o martelo, carta aos santos que estão em Éfeso. Então, acabou entrando na saudação, no cabeçalho da carta, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis que estão em Éfeso. Então, a construção aqui da saudação de Paulo deixa muita dúvida entre a erudição, mas nós temos aí a convicção de que Paulo realmente escreveu esta sua carta. Então, vejam, meus amados, queridos irmãos. Então, aqui olha o que diz o Fowlkes, vai dizer o seguinte: supõe-se que cópias da carta foram distribuídas a diferentes igrejas, não é? E foi deixado um espaço para que o portador preenchesse, né, o nome da igreja, assim que ela visitasse. Então, não é apenas um erudito que fala sobre isso. Vários eruditos elaboram essa ideia de que a carta saiu em branco, no cabeçalho, e onde chegava essa carta, a comunidade tinha o direito de dizer: essa carta é nossa, essa carta é de Laodiceia. Tanto que Marcião, um herege não me lembro agora que século que ele... Acho que foi para o segundo século, que Marcião foi excomungado, desligado da igreja em 144. Então, do segundo século, ele dizia que essa carta foi escrita aos Laodiceia. Essa carta não devia ser escrita aos Efésios, mas aos Laodicenses. Talvez confundido com o que diz ali Colossenses 4:15, não é? Mas então aqui está a autoria, não é? A assinatura do apóstolo Paulo. Então, como nós já comentamos sobre o nome Paulo e Saulo, nas 13 cartas, aqui vem a explicação. Nas 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo, ele se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Aí o pastor Douglas diz o seguinte: provavelmente por considerar o nome mais popular, mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, era Paulo, nome romano. Como é que ele vai como um nome hebraico evangelizar os gentios, demonstrar toda a sua paixão pelos gentios, a sua chamada pelos gentios, usando o nome hebraico, né? Então é muito interessante ele usar, seria muito profícuo, frutífero, usar um nome que se identificasse com aquele povo, gentílico. Então Paulo é o seu nome gentílico. Então você observa. Observamos em Atos capítulo 8, quando Paulo, no capítulo 7 ainda melhor dizendo, quando Paulo assiste ao apedrejamento de Estevão, aí entra o capítulo 8, que é o ministério de Filipe em Samaria. Mas logo, capítulo 9 de Atos, Lucas volta a falar da narrativa de Paulo. Então ali em Atos 9 está a conversão do apóstolo, né? Então até ali parece-nos que, na verdade não. Na verdade, no capítulo 13, em Antioquia, quando o Espírito Santo convoca Paulo e Silas para uma obra, Paulo e Barnabé para uma obra de missões, ele diz: olha, apartai-me a Saulo. Olha só. E Paulo, o Saulo, já estava convertido aqui, cheio do Espírito Santo, já fazendo missão. Então, apartar-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado, né? Saulo e a Barnabé. Então, Atos 13 é um exemplo do que nós estamos dizendo. Vamos conferir aqui em Atos capítulo 13, versículo 1, que diz a respeito dessa chamada do apóstolo à missão.
Então está dizendo isso aqui, olha, capítulo 13, versículo 2. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a minha Barnabé e a Saulo. Então o Espírito Santo ainda usa o nome hebraico. E Paulo já era convertido. Então não é motivo para estarmos se perdendo nessas particularidades do nome do apóstolo. E um outro detalhe aqui relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Então ele assinava sempre Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não era pela vontade humana, não era o desejo humano. Ele era apóstolo pela vontade de Deus. Há uma grande diferença dessa gama de apóstolos que está surgindo aí, esses apóstolos midiáticos, não é, que estão por aí fazendo confusão na mente do povo. Paulo era apóstolo pela vontade de Deus. Ele tinha um sentimento diferente a respeito disso. Ele dizia, olha, eu sou o menor de todos os apóstolos. Sou o menor. Né? Nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Veja que interessante essa consciência que o apóstolo tinha. Que humildade, que diferença dessa gama apostólica que nós temos visto hoje, não é? Então vejam, senhores, aqui está a assinatura apostólica na carta. Uma epístola de prisão, falemos. Então, 4 foram as epístolas que Paulo escreveu quando estava em Roma. Também muito discutido. Alguém vai dizer que de Roma não dava tempo de mandar uma carta, receber respostas, como Filemão. Aqui talvez não esperasse Paulo resposta nenhuma, mas alguém vai dizer que não, talvez fosse escrito na prisão de Cesareia. Mas vamos entender pelo livro de Atos que Paulo não teria tempo assim, não teve tempo assim para escrever uma epístola tão profunda. Não é? E convém nós afirmarmos e pensarmos aqui que, na realidade, a prisão é uma bênção. Foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Que isso, professor? Mas e na calmaria da prisão, ele escreveu várias cartas. Não é? Inclusive que 4 epístolas ele escreveu. Vamos repetir? Ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses, Colossenses e Filemão. E o portador dessas epístolas foi o próprio Tíquico. Esse foi o emissário dessas epístolas. E a data, então, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias, ele chega em Éfeso, não é? E ele vai estar na prisão domiciliar após... vamos repetir aqui, ó, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos em Roma. Então depois ele foi solto. E antes dessa soltura, é aí que ele promete aos filipenses estar indo a Filipos, ver a igreja como estava, abraçar e saudar a igreja. Mas ele teve uma soltura. A sua prisão, antes dele escrever, nesse inteirinho ele escreveu 1 Timóteo também, essa soltura, e foi escrever 2 Timóteo depois que ele estava encarcerado pela 2ª vez. E dessa 2ª prisão Paulo não saiu. Aí que ele escreve, já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Lá, 2 Timóteo capítulo 4. Os irmãos que conhecem as escrituras, né? Então vejam, senhores, ele trabalha essas questões, o apóstolo Paulo. Então veja, o subtópico o tópico 2 da nossa lição vai falar sobre os destinatários. Né? Os destinatários. Já estamos comentando, já desde o princípio, de que havia dúvida a quem Paulo destinou essa carta. Uma vez que ele não saúda, não cita nomes de ninguém em sua saudação, não manda recomendação para ninguém especificamente, não se dirige a um homem, a uma pessoa, a um membro, a um líder da igreja. Não é? Então a cidade de Éfeso, aqui estão algumas informações primeiro sobre a cidade, para entender a igreja. O pano de fundo aqui é entender a cidade, o comportamento religioso da cidade, o que acontecia nessa cidade. Não é? É bem verdade que o pano de fundo da compreensão da mente de Paulo aos Efésios é Atos. Mas as informações extra-bíblicas sobre a cidade de Éfeso é muito importante. Então ela foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que hoje é a atual região ali do país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Então muito movimento
muitos escravos, muita idolatria, muita feira, muito dinheiro. E a sua rua principal era pavimentada em mármore branco, o mármore mais raro, bem como era o templo de Diana, né? O mármore branco. Então era uma cidade orgulhosa, suntuosa. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. E tinha o maior anfiteatro do mundo, com uma capacidade para 25 mil espectadores. E próximo dali, desse anfiteatro, ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então ali era uma cidade onde tinha muitas atrações, uma cidade muito suntuosa. E nessa cidade, quando Paulo chega na sua terceira viagem missionária, ele encontra 12 apóstolos, 12 seguidores, 12 discípulos de Jesus. Apóstolos não, 12 discípulos de Cristo. Lá em Atos 19, a partir do versículo 1, que conheciam apenas o batismo de João. E aqui, até gostaríamos de fazer aqui na SIC uma enquete, uma pesquisa, ver se o Rodrigo me ajuda aí, Rodrigão, para nós estarmos fazendo aí uma enquete sobre o batismo de João e o batismo cristão, qual é a diferença. Esses discípulos que estavam em Éfeso, 12, total de 12, eles conheciam apenas o batismo de João. E Paulo, chegando lá e encontrando com eles, disse: escuta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles responderam: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer ali em Atos 19, vou até ler com você essa referência, que eu acho muito importante. Olha o que diz aqui Atos 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado para as regiões superiores, as partes mais altas, chegou a Éfeso e encontrando ali alguns discípulos. E disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos que se há algum Espírito Santo. Eu estou na King James Version. E ele lhes disse: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então alguém vai dizer: não, isso não é um caso de rebatismo. Uma vez que o batismo de João era transitório entre a antiga e a nova aliança. O que permanece, o que é válido, é o batismo instituído por Cristo em Mateus 19. Então vejam, senhores, isso aqui é um campo também de observação. Parece-me, não parece, aqui o texto está claro, houve um caso de rebatismo. Não é? Porque eles já haviam sido batizados no batismo de João para arrependimento. E Paulo instruiu eles. E após eles serem batizados, então eles, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o versículo 6 vai dizer: e tendo Paulo imposto-lhe as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam, e eram em torno de 12 homens. Então, como de costume, Paulo sai dali e entra na sinagoga e discutiu por 3 meses com os judeus. Esse é o primeiro contato que Paulo tem com esse povo de Éfeso. Não sei com a cidade no geral, mas com o povo que ele queria levar o evangelho, fazer conhecer a Cristo. Ele vai primeiro, encontra esses 12 discípulos, evangeliza-os, instrui eles na verdade do evangelho. Eles recebem a promessa do Espírito Santo. E Paulo entra na sinagoga para falar por espaço de 3 meses. E lá na frente ele vai nos informar que esteve depois que ele recebe ali uma rejeição muito contundente dos judeus, ele encontra espaço numa escola chamada Escola de Tirano. E nessa escola ele instrui aos efésios por 3 anos. E a Bíblia vai dizer em Atos que toda a Ásia, nesse tempo, foi um ministério, um tempo frutífero na vida de Paulo, esses 3 anos. Porque nesse espaço de tempo, a Bíblia vai dizer que quase toda a Ásia ouviu falar de Cristo, nesse tempo que Paulo esteve. A Ásia aqui não é o continente asiático. Não é o continente asiático. A Ásia aqui é a Ásia Menor, uma província romana da época, que hoje é ali a região da Turquia.
para os irmãos estarem compreendendo. Ali onde ficavam as 7 igrejas do Apocalipse. Então vejam, senhores, aqui está essa formação a respeito de Éfeso. E a religiosidade em Éfeso, que é o subtópico 2 do tópico 2, a cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Artemis para os gregos, e Diana para os romanos. Tinha aquela crença de que ela desceu, essa imagem de Diana foi descida do céu até Éfeso. Olha só onde estava, ao que nível estava a idolatria dessa cidade. A deusa da fertilidade, construída em mármore, todo mármore branco. Devia ser uma coisa linda. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que visitavam. Nós conhecemos isso hoje. Lugares de peregrinação religiosa. O que se vende de objetos de fé, objetos de crença, amuletos. Dá uma renda tremenda isso. E lá em Éfeso, as pessoas viviam desse comércio. E chegando o Evangelho, as pessoas começaram a abrir mão disso. O que aconteceu? Aconteceu que a renda do povo, dos idólatras, caiu por terra. É claro que aí se levantou uma grande celeuma, que Paulo teve problemas ali, e os irmãos conhecem bem a passagem de Atos, né? Mas a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo. Razão pela qual os seus moradores ficam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. É sempre assim, mexeu na idolatria, mexeu em coisas perigosas. Porque aquilo é um elemento que faz parte da fé da pessoa. Mas a idolatria, a Bíblia abomina a idolatria. É sempre assim, mexeu na idolatria, mexeu com alguma coisa preciosa no ser humano. Está intrínseco no ser humano. Não é? E Paulo vai lá e evangeliza, alguns se convertem. E não era só a idolatria ao templo de Diana, mas também artes mágicas, a feitiçaria. Era uma temática constante na religiosidade daquele povo. Então vejam que Paulo vai trabalhar Cristo nessa perspectiva. O estudante da Epístola aos Efésios tem que ter isso em mente. Não é? A fé primeira desse povo estava baseada numa idolatria. Estava enraizada e invada de idolatria, de adoração aos ídolos. Então, como é que Paulo trabalha Cristo aqui? Como é que Paulo trabalha a salvação aqui? Então, Paulo trabalha bem a igreja desse corpo místico. Jesus aqui é aquele eterno, o cabeça, escolhido da fundação do mundo. Ele extrapola, ele vai lá para trás, no atemporal, buscar informações para satisfazer uma alma, uma mente que ainda que já está no Evangelho, mas tem resquício de uma fé primitiva que era fundada na idolatria. Isso é muito importante para estarmos pensando quando estamos estudando Efésios. E a igreja de Éfeso? Então Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 31. E quando chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano por 3 anos ali. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, que a igreja crescia, pois até os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Isso aqui não é parâmetro doutrinário para sair ungindo. Tanta coisa que se vê hoje em nome da fé. Toalhinha ungida. E o pior é que esses charlatões da fé, eles pegam exatamente textos bíblicos. Não é? Vocês imaginem Deus trabalhando numa região onde a idolatria imperava. O povo cria no que via, no que tocava. Então lenços eram tirados do corpo de Paulo, não era trazido deles para Paulo ungir. Olha aqui onde é que está o erro doutrinário, a falta de senso, ou mesmo os oportunistas do evangelho dos nossos dias, querendo vender sabonete ungido, rosa ungida e tantos penduricários da fé. Esse comércio que está aí. Que Deus nos guarde. É falta de conhecimento bíblico, é infantilidade religiosa que permeia os nossos dias, tão difíceis de evangelizar as pessoas. Ainda temos os charlatões da fé, os vendilhões do templo,
Continua por aí. Esse é um discurso intragável para muitas pessoas, mas precisa ser dito isso. Mesmo em redes sociais. Não é? Poxa, as almas estão tão dilaceradas pelo efeito do pecado, pelo efeito de tantas mazelas. E alguém vai aí vender toalhinha ungida, tijolo ungido, chaveirinho ungido. E usam esse texto de Paulo aqui, em Efésios, de Lucas, melhor dizendo, né, de Atos, capítulo 19, para estar ungindo as coisas. Veja, era o lenço de Paulo que saiu do seu corpo. E as pessoas eram curadas. Olha que coisa maravilhosa. Um povo que estava acostumado a ver, a tocar nos objetos. Agora eles não tinham mais isso, estavam sem chão. É muito entendível isso para nós hoje. Né? Não é doutrina nenhuma para você sair ungindo. É como eu li o livro de uma certa escritora que andou ungindo até os gatos da casa da mulher. Pelo amor de Deus. Há pouco tempo nós temos para ler tanta coisa maravilhosa, para aprender da palavra do Senhor, essas verdades. Daniel, Juninho está conosco também. Deus abençoe Juninho. Então vejam, senhores, é uma alegria. Nós temos pessoas compreendendo tanta liberdade que nós temos hoje para compreender as Escrituras, mas mesmo no meio dessa fartura de conhecimento que nós temos hoje, não há mais espaço para a ignorância. E os vendilhões da fé estão por aí, enganando os incautos, no desespero de uma alma que precisa de alento. Vou levar minha carteira para ser ungida. Você não se preparou profissionalmente. Não adianta ungir carteira de trabalho. Crente, você. Não adianta ungir instrumentos se você não tem o principal, que é Cristo na sua vida. Então esse charlatanismo barato, essa mercadologia da fé, não é? Precisa ser entendido no nosso meio. Não é? Aqui está o irmão Emerson perguntando sobre o batismo de João 3, 22 a 30. Então, não como nós estamos aqui centrados numa linha de pensamento, irmão Emerson, nós vamos estar vendo isso a posteriori, pode ser? Mas é uma sugestão que o irmão Emerson está dando ali sobre o batismo de João 3, 22 a 30. Vamos estar analisando futuramente essa temática aí. Mas vejam, senhores, estamos aqui nessa linha de raciocínio o lenço de Paulo, os aventais de Paulo que saíam dele e as pessoas eram curadas. Então o ministério de Paulo em Éfeso foi muito frutífero, foi muito profícuo, né? E a igreja de Éfeso é uma igreja privilegiada. Passou grandes líderes, Timóteo, não é? Grandes homens de Deus passaram por ali. Uma igreja muito vivaz. Passaram homens selecionados por Deus. Quer ver um exemplo? Eu cito um exemplo aqui, Timóteo. Timóteo foi aquele menino, aquele jovem trabalhado por Paulo. Paulo investiu em Timóteo. Deu a ele tanta... Investiu tanto em Paulo, em Timóteo. E diz, olha, você vai pastorear a igreja de Éfeso. Então você chega lá, seja um exemplo dos fiéis. Ninguém despreza a tua mocidade, você é novo, mas lá tem um colegiado de eruditos lá, que são velhos encanecidos, mas que te darão problema. Paulo viu sobre Éfeso, sobre essa igreja, uma nuvem muito negra. E ele disse, olha, quando ele está voltando para Jerusalém, na sua terceira viagem missionária, ele estava em Mileto, ele chama os presbíteros, anciãos de Éfeso e alerta eles. Ele está dizendo, olha, eu temo que vai entrar, depois da minha partida, vai entrar no meio de vocês lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. E não são lobos apenas de fora, de dentro de vocês surgirão pessoas, falsos profetas, falsos mestres. E parece-nos que a história revela que isso aconteceu. A igreja de Éfeso hoje, né? Isso muito cedo, mas hoje ela é um lodaçal ali na região da Turquia. Não tem mais nada da cidade, da suntuosidade da igreja. Passou. Mas já no primeiro século, no apagar das luzes do primeiro século da era apostólica, Deus usando a pena de João em Apocalipse, avisando a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja, o pastor, a liderança da igreja de Éfeso,
Ele está dizendo, eu tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Volta e arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Olha, primeiro século, está apagando as luzes do cenário ali, do primeiro século da era apostólica. A igreja em Éfeso já está perdendo o primeiro amor. Que coisa! Quando Deus nos alerta, quando Deus avisa a igreja, é para se prestar atenção. Então a igreja de Éfeso é uma igreja abençoada. É uma igreja que teve vários líderes, né? Então, olha o que diz aqui, olha. Segundo o Irineu, um dos pais da igreja, que viveu ali do ano 130 ao ano 202, é um bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou aquela igreja. O velhinho da ilha de Pátimos, o apóstolo João, liderou, foi pastor em Éfeso. Olha só o privilégio dessa igreja. Né? E o subtópico 4 do tópico 2 vai dizer sobre a saudação epistolar. E como Paulo não estava com foco de dirigir alguma pessoa específica, não estava com a mente de resolver algum problema específico da igreja em Éfeso, ele é sucinto. Ele vai dizer aos santos e fiéis em Cristo. Isso é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 Pedro 2:9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, charis, shalom, juntando aqui as duas saudações do Antigo e do Novo Testamento. É o povo de Deus que está aqui em evidência. E quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, era uma encíclica. Não foi direcionada a uma igreja em específico. Foi direcionada a várias igrejas. Então, como disse o Francis Fox, nesse comentário que tem em mãos, o emissário colocava, essa carta vai para Éfeso, essa carta vai para Esmirna, essa carta vai para Laodiceia. Isso deve ter acontecido mesmo. Tá? Porque aos santos, olha o que diz o texto, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Esse acrescento que em Éfeso, na verdade, não se encontra nos manuscritos mais aceitos. No Chester Beat, no Códice do Vaticano. Ele é mais tardio. Foi um acréscimo tardio que veio dessa epístola. Foi a que mais perdurou. Se houve várias epístolas com várias cópias desse mesmo conteúdo que essa teoria elabora, a erudição elabora, então a que mais durou foi a igreja, a que foi destinada a Éfeso, a que ficou restrita à igreja de Éfeso lá, reservada lá, e aqui perpassou pelo tempo, as demais podem ter se perdido, se rasgado, deteriorado, e a erudição vai dizer que essa carta, por isso que vem para nós hoje, aos santos que estão em Éfeso, aos santos fiéis que estão em Éfeso. E nós caminhamos agora para o terceiro tópico da nossa lição, a mensagem, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico. Falamos sobre isso. Como em outras que o apóstolo Paulo trabalha. Em Corinto, em Tessalonicenses, onde o povo nem trabalhava mais esperando a volta de Jesus. Não é? Paulo vai escrever essa carta orientando-os. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam as soluções de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia. Então, veja, ele está escrevendo para uma igreja cujos membros eram oriundos de um mundo pesado, de idolatria pesada, de feitiçarias. Tá? Mas agora eles se reuniam com os santos em Cristo em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Olha, esse Cristo místico, esse Cristo elevado, né, um pouco diferente do Cristo, da cristologia elaborada por Paulo em outras epístolas. Era necessário para esta igreja compreender a grandeza, onde Cristo, o lugar em que Paulo coloca Cristo é muito importante aqui. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Vocês estavam longe, mas pelo sangue chegasseis perto. Né? Então abandonem essa vida, essa prática de vocês antiga. Tá? E no terceiro momento, ele destaca ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios.
Então, na parte prática da epístola, vamos ter esse privilégio desse trimestre todo, quando entramos no capítulo 4, que Paulo vai trabalhar sobre a unidade do corpo, a unidade da igreja. Ele vai estar aqui trabalhando sobre, olha, vocês eram separados da comunidade de Israel, mas pelo sangue de Cristo chegasses perto, Deus vos uniu. Deus vos uniu. Presta atenção. Vocês não são diferentes, vocês não são um único povo. Então a unidade da igreja, do corpo de Cristo, é enfatizado por Paulo nessa carta. E sob essas premissas, essas ideias primitivas aqui, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Esse privilégio. Ele não está tratando de problemas específicos. Ele está tratando sobre a nossa posição em Cristo, a nossa vocação. Queridos, enquanto Israel tinha a sua vocação terrena, a vocação da igreja ela é celestial. A nossa posição é em Cristo. Nada poderá deter o avanço da igreja. Não tem inferno. Entendem? Não tem demônios, não tem projetos políticos. A igreja precisa entender isso. Estar mais tranquila em sua alma, da sua busca de Deus. Nada vai deter a igreja na face da terra até o arrebatamento. Nada. Vou repetir, nada vai impedir a ação desta igreja. Corpo de Cristo. Não tem demônios, não tem inferno, não tem projetos das trevas contra a igreja de Cristo. Era um mistério que estava oculto na mente de Deus, entendam? E foi revelado a Paulo, servo do Senhor dedicado, chamado, preparado. É um projeto divino, a igreja é um projeto divino. Louvado seja Deus, nada vai nos deter. A marcha dos remidos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, entendam? Não prevalecerão. Você, como membro do corpo de Cristo, entenda, você é um privilegiado. Você estava na mente de Deus desde a fundação do mundo. Você é um projeto de Deus. Deus te ama, projetou essa vivência na igreja para você e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que toda a igreja tivesse essa consciência, dessa chamada, dessa vocação celestial. A igreja precisa voltar às origens da sua vocação, da sua chamada, o que estamos fazendo aqui. Nosso tempo nessa terra é passageiro, mas nós temos uma missão: tornar conhecido a multiforme sabedoria de Deus. Deus não deu esse privilégio a mais ninguém, mas à igreja. O mundo conhecerá Deus através da igreja. Independente dos dissabores que têm causado muitos que se dizem cristãos, servos de Deus, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo disse em Romanos: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o Evangelho. A igreja não pode ter vergonha, a igreja tem que levantar a cabeça. A igreja é o que Deus tem de melhor nesse mundo. A igreja é o que Deus tem de melhor, Deus conta com a igreja. Deus não conta com mais ninguém. Estou sendo exagerado? Não. Deus conta com a igreja para levar o seu nome. Fomos chamados para isso. Caminhando aqui para a conclusão desta aula, vai falar a carta, vai falar sobre a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça. Olha que coisa maravilhosa. A igreja, o corpo. Quem comanda a igreja? Não nos desgastemos com questiúnculas humanas,
com problemas que entram no arraial dos santos. Não nos desgastemos. E sejamos firmados no propósito para o qual nós somos chamados. Manifestar ao mundo as multiforme sabedoria de Deus. E não está falando desse mundo sistema apenas, e nem do cosmos apenas. Ele está falando sobre potestades. Então as potestades, o mundo angelical, no mundo espiritual, ele treme quando a igreja age. Ele entra em polvorosa quando a igreja toma uma postura. Quando a igreja se mexe. Porque para isso nós somos chamados. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos dos seguintes eixos temáticos. Olha só. Cristo, o cabeça. A igreja, o corpo. Vai estar distribuído na carta aos Efésios em alguns grandes eixos temáticos. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Foi projetado lá. Fomos eleitos nele. Fomos predestinados em Cristo. Veja, você é o que é, porque Deus projetou em Cristo lá no passado. Você não está aí porque é escolha sua, privilégio seu apenas. Desejo seu. O Senhor te escolheu. Você já está nos planos. Dá para ser mais grato, dá para ser mais fiel, não é? Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Isso é garantia. O arrabom. Muitos confundem o selo com o estar cheio e com ser batizado com o Espírito Santo. O selo aqui, todo aquele que está em Cristo está selado. Garantia. Termo grego que significa o arrabom. A convicção. Como se marcava na antiguidade tanto escravos como o gado. Propriedade exclusiva. Quem tem a marca, quem tem o arrabom, o selo, o penhor do Espírito Santo, ele é propriedade exclusiva de Deus. Ele é propriedade exclusiva de Deus. Então vejamos, senhores. O ponto 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Outra grande temática que Paulo aborda. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por meio do Espírito Santo. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Ele intercede. E não entristeçais, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da vossa redenção. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Batalha espiritual em Efésios 6. Tantos supostos detentores de regras e de receitas para a batalha espiritual. Nós temos visto por aí. E em Efésios 6, nós temos todas as métricas, nós temos todos os recursos para vencermos a batalha espiritual. As armas duras do cristão. Mas essa temática, a batalha espiritual, virou uma febre que entrou no arraial dos santos. E ficam criando situações mágicas. Não tem nada de mágica aqui, é a palavra. Né? É a palavra, está ali em Efésios. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Espero ter contribuído com a sua edificação nesta manhã de domingo. Extrapolei um pouco o tempo aqui previsto, 1h06, e eu espero ter edificado a sua vida, meu prezado irmão. Que Deus em Cristo te abençoe e que nesse trimestre nós possamos estar continuando crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então aqui está o irmão Wesley Collen. Que alegria, Wesley, estar com você, presbítero, pregador, homem de Deus, que está sempre conosco aí. Não é? E na sequência, depois vamos estar aí respondendo alguns questionamentos de alguns irmãos, mas no próximo domingo, outra live, ainda não sei se vai ser comigo, mas eu creio que vai ser com outro professor. Estaremos juntos aqui às 10 horas, aprendendo a lição de número 2
que traz a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Meu grande abraço a você que esteve conosco nesta manhã de domingo. Um bom almoço em família. E oremos, clamemos ao Senhor. Quem está aí no propósito, entregue esse propósito ao meio-dia, como foi proposto, ou quem está aí vai levar esse jejum um pouquinho mais avante. Deus abençoe. Meu muito obrigado, meu grande abraço a todos vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.